Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Atena e a gente vai começar mais um bate-papo. A gente vai dar sequência no bate-papo que a gente vinha tendo ontem e para que a gente possa chegar até os finalmente. Só recapitulando, a gente tá no último vídeo nós falamos a respeito do Queiroz, nós falamos a respeito da investigação do COAF, que tratava do fato que de 2016 a 2017, a conta do assessor do Flávio Bolsonaro movimentou mais de R$ 1 milhão com características de superfaturamento da mão de obra de funcionário do deputado. Na ocasião, o Flávio Bolsonaro ainda era vereador, então ele ainda era deputado, ele ainda não era senador, então ele estava sediado na Alerj e todas essas investigações foram referentes à Alerj. Em dezembro de 2018, foi divulgado o relatório da COAF. Nesse relatório, 74 servidores estão em investigação. Dentre eles, como nós já vimos, o Flávio Bolsonaro. A primeira vez que o Flávio Bolsonaro se pronunciou a respeito foi dia 13 de dezembro de 2018, em que ele negou absolutamente qualquer envolvimento. No dia 19 e no dia 21 de dezembro de 2018, o Fabrício Queiroz foi convocado para prestar depoimento e ele não compareceu a nenhum dos dois depoimentos. O motivo que ele alegou foi saúde, uma vez que ele foi diagnosticado com câncer. No dia 26 de dezembro de 2018, o Fabrício Queiroz ele faz a primeira entrevista para o SBT. E alegou que ele fez essa movimentação porque ele negocia carros. Porém, quando foram verificar os carros, não justificavam os valores que ele dizia. Até que em janeiro de 2019 ele foi internado no Hospital Albert Einstein para o tratamento do câncer. Eu não sei se vocês vão lembrar que mais ou menos no dia 19 de janeiro saiu um vídeo na internet dele dançando no corredor do hospital e tudo mais. Quando foi 10 de janeiro de 2019, Flávio Bolsonaro também foi convocado para fazer depoimento e ele não compareceu ao depoimento. Nesse ponto, eu gostaria de fazer um parêntese aqui. Se vocês forem verificar, eles são convocados, mas eles não comparecem. Por quê? O Supremo Tribunal retirou das possibilidades de se averiguar uma situação o acompanhamento coercitivo de depoimentos. Tá? Então, eles nunca sofreram esse tipo de obrigatoriedade, ou seja, a polícia vai lá, busca ele, leva até o local para fazer o depoimento, como ocorreu com o Lula, que todo mundo viu quando ele foi acompanhado coercitivamente para prestar depoimento, por conta de uma briga que a própria esquerda fez e que agora impede que a polícia faça uso desse tipo de ferramenta para poder averiguar o que acontece com o Flávio e com o Fabrício Queiroz. No dia 14 de janeiro de 2019, foi apresentado uma denúncia aonde o Procurador-Geral do Rio de Janeiro dizia que não era necessário a apresentação desses depoimentos. E o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, ele falou que o Ministério Público não precisava ouvir os depoimentos do Flávio e do seu assessor para apresentar uma denúncia no caso das movimentações financeiras.
Segundo Gussen, que foi reconduzido ao cargo nessa segunda etapa, no segundo momento, a investigação foi baseada em provas documentais consistentes, que ele abriu mão desses depoimentos. Aí a gente começa a ter um segundo momento dessas investigações, aonde coisas muito estranhas começam a acontecer em um relacionamento do Supremo Tribunal, entre o Supremo Tribunal Federal, o Jair Bolsonaro, envolvendo essa situação do Flávio Bolsonaro. Então, no dia 17 de janeiro de 2019, houve a suspensão da investigação. Essa suspensão ela foi uma ordem do Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que mandou suspender provisoriamente o procedimento investigatório instaurado no Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar a movimentação financeira do Fabrício Queiroz, considerada atípica no COAF. O vice-presidente do Supremo Tribunal, ele fez essa ação durante o recesso do Judiciário, atendendo um pedido do Flávio Bolsonaro. A suspensão valeu até que o ministro Marco Aurélio, relator do caso, decidiu, isso daí só aconteceu em fevereiro, ele decidiu a respeito e negou o pedido do Flávio Bolsonaro. Lógico, aí o Flávio Bolsonaro foi lá e reclamou com o Ministério Público, reclamando que dados sigilosos dele havia vazado. Porém, vamos entender o que é o COAF. O COAF, ele não vai lá e sai investigando conta por conta. Ele precisa ser acionado, ele precisava ser acionado. Depois de acionado, eram feitas as investigações para ver movimentações atípicas. Qualquer cidadão está sujeito a isso, desde que, vamos supor, a minha conta bancária, vamos supor que ela todos os meses movimente 5 mil reais, uma suposição. Aí, de repente, sem nenhuma explicação, sem herança, sem eu ter ganho na loteria, sem nenhuma, não existe nenhuma justificativa, eu passo a ter uma movimentação de 2 milhões de reais. Eles soam um sininho, alguém avisa, tem alguma coisa estranha nessa conta, a movimentação dela está fora do normal. E aí eles vão investigar para entender por que houve essa alteração na minha movimentação. E dessa maneira, poder identificar se eu sou uma traficante de drogas, se eu tenho contato com a milícia, se eu tenho uma casa de jogos, se eu tenho alguma movimentação ilícita além da movimentação questionável. Em 18 de janeiro de 2019, o Jornal Nacional teve acesso a um trecho do relatório do COAF. Nesse trecho, ele identificou a movimentação de 96 mil reais em 48 depósitos, no valor de 2 mil reais que nós comentávamos ontem. Quando foi no dia entre 19 e 20 de janeiro de 2019, o Flávio Bolsonaro informou que esses pagamentos eram referentes a um pagamento de um apartamento. Porém, e ele disse que ele ainda que quitou a dívida dele com a construtora, que ele passou a ter um dever para a Caixa. O senador afirmou que vendeu o mesmo imóvel logo depois que recebeu parte do valor em dinheiro vivo. Vamos lá, todas essas coisas são muito estranhas. Por quê? Quando você recebe um valor alto, você não recebe em dinheiro vivo. Normalmente você recebe em cheque administrativo, em transferência bancária, até por uma questão de segurança. Então, por que razão que o Flávio Bolsonaro ficava recebendo esses valores em dinheiro?
Ele é um servidor público, ele tem que ter transparência nas contas dele para que não haja qualquer tipo de suspeição e que alguém acredite que ele é corrupto. Bom, no dia 2 de fevereiro, quando o processo que o Fux havia paralisado volta para a mão do Marco Aurélio, ele nega a suspensão da investigação e decide que as investigações no Rio de Janeiro devem continuar. Bom, e aí acontece uma movimentação muito estranha. No dia 15 de julho de 2019, o Toffoli suspende todos os inquéritos que envolvem dados do COAF. Ele paralisa todas as investigações, tráfico de droga, tudo que envolve o COAF, por conta de uma solicitação do Flávio Bolsonaro. E quando ele faz isso, fica tudo em suspensão, aguardando para que todos os 11 ministros se reúnam e decidam qual fim que vai levar essa situação do... Pessoal, eu dei uma pausinha no vídeo para eu poder fazer a pesquisa de uma informação e não errar com relação a datas, tá? Então, em julho, o Toffoli faz essa paralisação do COAF e logo depois, menos de 2 meses depois, o Augusto Aras é indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. Qual é o link entre as duas coisas? O Augusto Aras era uma pessoa de interesse do Toffoli para o cargo. O Toffoli gostaria que o Augusto Aras fosse indicado para o cargo. Um outro detalhe é que existem fortes indícios de uma simpatia muito grande, vamos usar essa expressão, uma simpatia muito grande do Augusto Aras com a esquerda, em especial com o PT, inclusive participando de festas do PT e tudo mais. Então, as duas coisas mais ou menos em um tempo factível para a COAF, para a investigação, nada mais acontece por conta de um pedido do Flávio Bolsonaro e o PGR que assume é o queridinho do Toffoli, tá? Quando chega no dia 24 de outubro, o jornal O Globo fez a divulgação de uma conversa do Fabrício Queiroz com um interlocutor que ninguém sabe quem que é, não foi identificado até hoje, aonde ele sugere, tá, o uso dos cargos da Câmara no Senado como assessor do Flávio Bolsonaro. Abre aspas para a frase do Fabrício Queiroz. Tem mais de 500 cargos lá, cara. Na Câmara e no Senado. 20 continho aí pra gente. Caía bem. Ou seja, ele estava negociando, fecha aspas, né? Fecha aspas. Ou seja, ele estava com conhecimento, ele demonstrava ter bastante conhecimento a respeito de quais eram os cargos que o Flávio Bolsonaro tinha em aberto. E mais, ele estava negociando o cargo, que era uma coisa que ele já tinha feito e que trata exatamente da investigação que envolve o COAF. Ou seja, aquela rachadinha, o Fabrício, apesar de não estar mais trabalhando para o Flávio Bolsonaro, está negociando o cargo com o nosso dinheiro. Porque quem paga o dinheiro dessa rachadinha somos nós, é o nosso dinheiro, tá? No dia 18 de dezembro de 2019, o Queiroz é um dos alvos da operação do Ministério Público, no qual foram cumpridos uma série de buscas e apresentação na casa do assessor do Flávio. Os mandatos foram pedidos na investigação sobre lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público no gabinete da Alerj, sob suspeita de rachadinha. Tá? Isso daí foi em 18 de dezembro de 2019. Nós estamos hoje
no dia 20 de maio de 2020. E o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, o Moro saiu fazendo uma série de acusações contra o Jair Bolsonaro. O Marinho fez uma denúncia esta semana, porém, sobre esses dois pontos nós vamos conversar amanhã. Mas eu peço por gentileza que, fazendo a união do vídeo de ontem com o vídeo de hoje, vocês parem para pensar o quanto parece para vocês que o Jair Bolsonaro é inocente. Eu não vou acusar, eu não vou ser contundente, porque eu quero crer que as pessoas que estão me ouvindo, elas serão capazes de raciocinar e analisar o quanto elas estão sendo manipuladas com um discurso que aparentemente não tem nem pé nem cabeça, mas que na hora que você junta cronologicamente tudo, você percebe que alguma coisa pelo menos está errada. E mais, essas favores, essas conchavos com o próprio Supremo Tribunal, essa ceder, o tempo todo cedendo do Jair Bolsonaro, a gente precisa analisar. Porque quem não deve, não cede a chantagem, gente. Agora vai chegar uma pessoa e vai falar assim, se você não me der 50 mil reais, eu vou falar para sua mulher que você tem 10 amantes. O que você vai falar? Você vai dar os 10 mil reais? Você vai dar 20 mil reais para ele? Você vai virar motivo de chantagem? Ou você vai falar assim, pode falar, eu não tenho, você tá louco? Você vai ter que provar o que você tá falando. Essa é a postura de quem tem a consciência limpa. E nenhum dos dois, nem o Jair Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, até hoje tomaram essa postura. Eles sempre estão tentando se esconder. E por que motivo eles querem se esconder? Façam toda a cronologia, tudo o que está acontecendo, entendam e pensem a respeito do quanto Jair Bolsonaro está manipulando vocês. Amanhã a gente vai falar sobre Moro, tá? Porque um dos motivos da saída do Moro tangencia pelo tema que a gente vem tratando, e sobre o Marinho. Eu aguardo vocês amanhã. Por favor, deixe o like, compartilhem, deixe seu comentário, ele é muitíssimo importante para mim. E eu espero vocês amanhã, tá? Um abração.